Olá, exploradores, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu hoje tô bem, tô felizinha, sem ansiedade, saindo para caminhar no melhor horário de todos, entre 4h30 e 5 da tarde. Talvez escureça enquanto a gente tá aqui, mas vai ser legal do mesmo jeito. Hoje eu não tinha nada muito especial para falar para vocês aqui. Mas eu fiquei pensando em uma coisa que é muito engraçado de perceber, que é como que a gente vai se transformando ao longo da vida, um pouquinho que seja, né? Nas nossas referências, naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente admira, né? Eu me dei conta no último vídeo que eu gravei, no último vídeo longo que eu gravei com vocês, que foi o São Paulo, 3 cidades em um século, que isso que eu tô fazendo aqui tem muito a ver com coisas que eu estudei, mas eu não tinha me dado conta. Eu já falei para vocês que eu fiz mestrado em multimeios. Eu sou arquiteta, me especializei em fotografia e fiz mestrado em multimeios na Unicamp. E no mestrado, uma das aulas que eu mais gostei de fazer chamava Arte e Cidade. E nessa disciplina a gente ficava só vendo, só analisando e estudando as dinâmicas dos movimentos artísticos que tinham usado a cidade ou como objeto, ou como cenário, ou como motor da própria arte. E tem vários e vários exemplos, desde os dadaístas, por exemplo, que saíam para fazer caminhadas, eles se encontravam em algum lugar da cidade e eles iam até outro lugar da cidade. Normalmente esses lugares não eram nada especiais, sabe? Assim, eram lugares que as pessoas nem costumavam dar muita bola. Então podia ser o terreno baldio do lado da igreja, a pracinha abandonada. Era uma ideia de ready-made urbano, sabe? Dadaísmo foi aquele movimento do Duchamp que levou o mictório para o museu e que brincava um pouco com isso, né? O que é arte, o que não é arte. E aí eles faziam essas caminhadas, então eles reuniam as pessoas, saíam de um lugar e iam caminhando até o outro. E nessa caminhada, eles acabavam fazendo um monte de atividades, que era, a gente vai fazer um poema de muitos autores. Então eu vou começar a fazer um verso, quem está do meu lado vai continuar, e assim todo mundo vai contribuir. Quando a gente terminar isso aqui, a gente vai ter um poema dadaísta. E várias atividades desse tipo, né? Depois, os surrealistas também fizeram algo parecido, que eles chamavam de deambulações. E eu achava muito legal essa coisa de deambulação dos surrealistas, porque eles faziam inclusive uns mapas sentimentais, sabe? Eles faziam essas mesmas caminhadas e as pessoas saíam com um mapinha que elas iam pintando em diferentes tons de cinza, como elas se sentiam em cada lugar. Então, se eu me sentir mal aqui nesse lugar, eu vou pintar de preto. Se eu me sentir muito bem, eu vou deixar branco. Se eu me sentir mais ou menos, eu vou pintar de um tom de cinza mais clarinho. E assim eles iam criando mapas que sintetizavam o que eles estavam sentindo naqueles lugares. E várias outras coisas, tá, gente? Estou fazendo um resumo, muito resumo aqui, sei lá, mais de 10 anos depois de ter terminado essa disciplina. E teve também os situacionistas, que faziam as derivas. As derivas eram longas caminhadas, que aí eles faziam até fora da cidade, sabe? E era não tinha muito critério, sabe? Às vezes tinha um mapa escrito que dava orientações, sabe? Então, se você quer fazer essa deriva aqui, você vai sair
do quartel-general situacionista no centro de Paris e vai andando na direção norte até você ver uma torre assim assado, depois você vai... Não tinha nenhuma imagem, nenhum nada. A pessoa ia ali na fé, na confiança, e também se ela errasse o caminho não tinha problema nenhum, porque era uma deriva. A ideia era ele ter uma experiência ali naquele espaço, né? E quando a gente caminha bastante, a gente meio que entra num ritmo, que é um ritmo, o ritmo sustentável, né? Nas longas caminhadas, você tem que caminhar num ritmo que você não sente tanto o esforço, você vai meio no automático. E aí isso vai gerando um estado emocional específico, que era o que eles buscavam. Enfim, várias e várias referências aí desses movimentos. Eles estão num livro, se vocês se interessarem, que chama Walkscapes, o andar como prática estética. Walkscapes, que é walk de andar, e escapes de paisagem. Então são essas pessoas que, como eu, como a gente aqui, sai para caminhar. Pela experiência estética também, né? Que isso te proporciona, por aquilo que você sente quando você está caminhando nesses lugares. E aí, para falar da minha referência, né, que eu comecei dizendo que a gente vai se transformando devagarinho nas referências que a gente tem, eu queria contar para vocês de uma das minhas artistas favoritas, que é a Sophie Calle. A Sophie, ela é belga, se eu não me engano, mas morou na França boa parte da vida, a família dela é francesa. E ela é uma artista dos rituais. Ela faz vários rituais para resolver problemas que ela tem na vida. Ela usa meio arte como terapia. Então vou dar um exemplo para vocês de uma exposição dela que veio para o Brasil, já tem bastante tempo, eu nem lembro, acho que foi 2009. Primeiro que ela fazia o ritual do aniversário. Ela, como todos nós, tinha essa coisa meio de, sei lá, sabe, uma certa ansiedade no aniversário. Não sei se todos nós temos, né? Eu tenho, por muito tempo tive. Do tipo, vou fazer uma festa, será que as pessoas vão vir e não sei o quê? E todas essas coisas que passam pela nossa cabeça. E aí o que ela fez? Ela fez um ritual do aniversário para lidar com essa ansiedade de ficar mais velha. E o ritual do aniversário era assim: ela convidava todo ano um número de pessoas equivalente à idade dela. Então, se ela estava fazendo 40 anos, ela convidava 40 pessoas. E essas pessoas eram escolhidas por terem sido as 40 mais importantes na vida dela no ano que passou, no ano novo, no ano pessoal, né? De um aniversário até outro. E essas pessoas sabiam disso, então elas não podiam faltar de jeito nenhum. E a Sophie já era uma artista famosa, né? Então já era uma coisa assim, todo mundo queria ser convidado para esse evento. E aí, dentro desses convidados, dos 40, ela sorteava um que tinha que levar um convidado surpresa, que seria o 41º convidado. Esse convidado, dentro do ritual, tinha toda uma simbologia, sabe? Se eu gostar dele, vai ser um ano bom. Se eu não gostar, não vai ser um ano bom. Tinha toda uma história por trás disso. E acabou que ela se casou com um desses convidados, uma vez, em um desses aniversários. Só que esse relacionamento acabou. E acabou com uma carta que ele mandou para ela. O cidadão não teve nem a coragem de terminar o relacionamento pessoalmente. Ele mandou uma carta, um e-mail. E esse e-mail terminava com a frase: cuide de você. E aí ela começou um outro projeto para lidar com essa frustração, com esse fim de relacionamento, que chamava Cuide de Você. E foi essa exposição que veio para o Brasil. No Cuide de Você, ela pegou esse e-mail e mandou para 107 mulheres que ela escolheu ali da lista dela de endereços de e-mail, que eram mulheres que ela admirava, que ela respeitava profissionalmente. E ela pediu para essas mulheres fazerem uma análise
da carta, uma análise profissional. Então, se era uma linguista, ela ia fazer uma análise linguística da carta, ia analisar o tamanho das frases, o tempo verbal, se ele escrevia bem, se ele escrevia mal. Ia fazer esse tipo de análise. Se era uma terapeuta, ia fazer uma análise terapêutica da carta. Como lidar com aquilo, o que ele está sentindo, coisa e tal. Mas ela convidou até palhaça, agente da CIA, uma galera assim. E o livro é maravilhoso, chama Cuide de Você. E tem todas essas interpretações. É um livro incrível, ele é caríssimo. Ele é um livro multimídia, no meio tem CD. Tem, tipo, uma cineasta fez um filme, aí tem o CD do filme lá dentro. A carta foi traduzida para vários idiomas, inclusive Braille, sistema hexadecimal, código de barra, tudo que você pode imaginar, tem lá a carta traduzida. Então a Sofia, ela lida com as ansiedades dela usando a arte. Teve uma história dela que era muito legal, que envolvia o caminhar pela cidade, que é o seguinte: ela teve uma vida muito interessante, porque além de ser artista, ela vem de uma família rica, uma família de muitas posses. Então, por exemplo, na Revolução Psicodélica, ela estava morando na Califórnia, então muito provavelmente ela tomava cogumelos com os Grateful Dead. Depois ela passou um tempo na China e rodou o mundo, mas chegou uma hora que ela teve que voltar para a França, que ela teve que voltar para Paris, e ela teve que lidar com aquela frustração de tipo, fracassei, né? Tive que voltar. E aí o desânimo bateu, e aí ela ficou arrasada, e aí muitas coisas. Só que ela voltou para Paris no final da década de 60. Se vocês pesquisarem aí depois o que estava acontecendo em Paris em maio de 68, por exemplo, vocês iam ver que a cidade estava tipo em polvorosa. Perto dessa época, um francês chamado Guy Debord tinha escrito um livro que era o Sociedade do Espetáculo. Ele estava quase falando disso que a gente vive hoje, sabe? Que a gente não é a gente é a imagem que a gente projeta da vida que a gente quer ter, né? Ou a gente é uma imagem que a gente projeta das partes boas da nossa vida, ou daquilo que a gente quer ser, não exatamente aquilo que a gente é, como a gente está se sentindo. E aí ele escreveu esse livro, e aí os situacionistas são dessa época também, né? As derivas, as deambulações surrealistas e derivas situacionistas. E aí ela estava lá nesse fervo, e ela começou a fazer uma coisa que era para se reconectar com aquele espaço, com aquela cidade que era uma cidade conhecida para ela, mas que ela estava vivendo naquele momento de frustração. Ela decidiu que ela ia sair todo dia de casa e que, para ela não correr o risco de fazer sempre os mesmos caminhos, ela ia: cheguei no portão aqui, vou escolher um estranho e vou seguir essa pessoa até ele chegar no lugar que ele está indo. Quando ele entrar em algum lugar, eu escolho outro estranho e vou seguindo essa pessoa até ela chegar no lugar que ela está indo. E assim ela trouxe a ideia da aleatoriedade para a caminhada dela, e ela tornou aquilo mais empolgante, sabe? Mais motivador, porque ela trazia essa coisa do elemento surpresa. Eu sempre falo para vocês que, se me deixar, eu sempre vou fazer os mesmos caminhos. Eu tenho aqui umas 3 trilhas diferentes de 5 quilômetros que, dependendo do horário, é a trilha que eu vou fazer. E se não fossem vocês aqui me motivando a ir para outros lugares, eu ia estar até hoje fazendo esses mesmos caminhos, tudo do mesmo jeito. Então eu acho isso muito, muito interessante, sabe? Tanto essa questão de o caminhar como uma experiência que transforma a gente,
uma experiência de conexão com o espaço, quanto essa ideia de que vocês me provocam a fazer coisas diferentes, porque senão eu ia estar fazendo sempre a mesma coisa. Enfim, é isso. E hoje eu tô meio aleatória, então eu vou decidir daqui a pouco, talvez seguir uma pessoa. Só que eu não vou falar pra vocês porque eu não sou stalker, né? A Sophie Calle era meio stalker, vocês podem pesquisar ela aí. Ela uma vez nessas de seguir as pessoas, ela tava seguindo um cara que entrou num trem e o trem ia pra Viena, na Áustria. Ela entrou e foi também, com a roupa do corpo, sem mala, sem nada, e foi. E aí, lógico, ela documentava todas essas experiências e isso era o trabalho artístico dela naquela época. Eu sei que tem muitos de vocês aí que vão falar assim, nossa, mas isso é arte? E aí eu digo pra vocês, sabe? Num momento em que todo mundo tá vivendo uma fantasia, eu acho muito legal que o artista tenha esse papel de reconectar a gente com a realidade, com o lugar que a gente tá, seja ele feio, bonito, útil, inútil. E eu acho isso sensacional, né? Esse papel questionador, esse papel de apontar pro outro lado, de mostrar o que você talvez não tá vendo. Então, minha dica pra vocês é essa, assim, sabe? A arte não é uma coisa que a gente tem que gostar, gostar de achar bonito, sabe? De achar, nossa, que lindo, que legal. Mas a arte tem esse papel também questionador, né? De repente, te mostrar o que você não tá vendo. A gente tá chegando aqui no Vale do Anhangabaú, na São João. Estamos na São João, passando daqui a pouco pelo Sebo do Gatinho. Vamos ver se nosso amigo Gatinho vai estar por ali. Aqui é o Sebo do Gatinho, ó. Normalmente ele tá aqui na porta. Hoje ele não tá. Hoje eu preciso fazer umas cenas aqui no Vale do Anhangabaú, gente. Então, a gente vai gastar um tempinho maior aqui.
aqui eu tenho que fazer duas coisas. Eu vou começar um novo vídeo aqui para depois eu achar isso aqui fácil lá. Eu preciso fazer um 360 do vale. Que é muito difícil de fazer porque eu não tô com o equipamento apropriado, principalmente, sabe? E aí eu tô girando eu mesma aqui com o meu corpo. E tá vindo um carro agora e vai passar aqui. E desviou de mim. E aí eu não consigo manter o mesmo ritmo, sabe? Muito bem, agora eu vou andar pra lá. Vou mostrar de lá pra cá, daqui pra lá. Vou subir em cima do viaduto do chá depois. Quero mostrar aqui o meu grafite preferido. Essa daqui, ó, onde tem esse grafite, é a Praça das Artes do Sesc. Ela tem entrada ali pela São João também. Dá uma olhada no site porque tem muitas coisas legais para fazer aqui. Inclusive tem um samba de sexta-feira que é muito legal, vale a pena vir visitar. Não é toda sexta-feira não, acho que é uma vez por mês que tem esse samba. Aqui, pessoal, ó, é a Praça Ramos. E ali em cima tá o Teatro Municipal. Já começou a acender as luzes ali, ó, porque tá começando a querer escurecer.
Eu acho muito louco imaginar que aqui embaixo passa um rio. E passa um rio que foi tão importante para a cidade, sabe? Olha lá o Sampaio Moreira. O Pititico é o segundo edifício da cidade de São Paulo e conhecido como o avô baixinho dos arranha-céus da cidade. Ele ficou pronto em 1924. E esses outros que estão aqui na frente emoldurando ele são da década de 50, provavelmente 50 ou 60. Eu preciso confirmar essas datas. Ali, ó, tá? Prefs. A minha trilha sonora de hoje é Ney Matogrosso, acreditam? Não só Ney Matogrosso, é uma playlist que eu montei que chama Sambas que eu quero ouvir com você. Não é só de samba, mas é uma playlist para churrasco de domingo, quando você já bebeu todas e tá um pouquinho bêbado, pensando na vida, conversando com os amigos. É essa playlist, vocês vão gostar, vou colocar aqui na descrição do vídeo. E ali no fundo, ó, aquele prédio gigante que tem lá um monte de janelinha, é o Mirante do Vale. O Mirante do Vale foi o prédio mais alto de São Paulo até 2014. Eu não tenho certeza de quantos andares ele tem, mas são muitos. Agora a gente vai subir aqui para ir ali para o Centro Velho. Ó, eles estão preparando aqui alguma atividade que deve acontecer logo mais. Tem aqui, ó, a programação do Vale da Anhangabaú, nesses totens. Eu não sei, que já passou do dia 10, né? 11/7, já faz tempo que passou. Mas fica aí, vai mostrar. Ó, ali tá mostrando dia 15/7, que deve ser... Hoje, que dia que é? Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia 17, provavelmente. Ó, tem várias coisas. Skate para iniciantes, não sei o que da Vogue, treino de patinação, muitas coisas legais. Eles estão com uma programação de férias aqui. E aí todo dia tem alguma coisa para fazer. É uma pena que essas lojinhas aqui, ó, que podia ser bar, restaurante, sabe? Tá vendendo coisinha para as pessoas comerem. Elas nunca nem funcionaram. Eu nunca nem vi elas funcionando. O projeto do Vale da Anhangabaú, aqui desse vale agora, é de um arquiteto dinamarquês super famoso, que é bastante conhecido por projetar espaços pensados para as pessoas e não para os carros, sabe? Não para especulação imobiliária. Ele tem um trabalho bem grande que chama uma pesquisa de uma vida, que chama Cidade para as Pessoas. E ele... Eu tendo a gostar muito, sabe? Dos espaços que ele projeta e das coisas que ele diz. Embora eu ache uma judiação o Vale do Anhangabaú não ser um rio, que é o que eu estava falando antes para vocês, né? O rio aqui era um espaço super sagrado para os indígenas, para os povos originários que estavam aqui antes de todo mundo chegar. E eles escolheram esse espaço justamente por estar aqui, né? Perto do Anhangabaú e perto do Tamanduateí. E a cidade de São Paulo nasceu aqui, cresceu tanto e prosperou tanto porque esse era o entroncamento de várias vias importantes. Quer dizer, nem existia via ainda, né? O que existiam eram trilhas, e são trilhas que remontam
sei lá quando. Os povos que chegaram aqui pela primeira vez usaram elas, os animais, os grandes animais das eras pré-históricas também usavam essas trilhas, então ficou um caminho marcado, sabe? Que de tanto pisar não nasce nada. E essas 5 vias que chegavam aqui hoje são as 5 vias principais que também saem de São Paulo. A Dutra, a Fernão Dias, que vai lá para o sul, a Regis Bittencourt. Todas essas trilhas viraram algumas das principais vias que a gente tem aqui. O Eduardo Bueno tem um vídeo muito legal sobre isso, eu vou tentar colocar aqui na descrição se eu lembrar. Ele explica essa história, ele explica inclusive que o rio Tamanduateí chama Tamanduateí porque era um rio que enchia e aí quando ele secava, os peixes ficavam ali na terra, na lama, morriam e aí juntavam um monte de formiga para comer. E aí por causa das formigas vinham os tamanduás. E aí o rio chama Tamanduateí por isso. Mas eu acho que ele já chamou Pirassununga, talvez, ou Piraitinga, não lembro. Que tem a ver com essa coisa de ser um rio de piranhas. Posso estar falando uma bobagem, tá, gente? Porque eu tô lembrando aqui, mas vocês olhem lá os vídeos para ter a informação precisa. Escolhi o meu desconhecido e vou seguir ele agora. Ih, foi curto. Não foi. Exatamente. Ó, gente, eu falo pra vocês, né? Essa placa de outlet não existia aqui nessa Riachuelo. Agora eles oficializaram que ela é um outlet da Riachuelo. Estamos aqui na São Bento e o desconhecido que eu estava seguindo entrou aqui. Então agora eu vou ter que escolher outra pessoa, ou já escolhi. É engraçado isso de seguir outras pessoas, porque até elas definem até o seu ritmo, né? Se a pessoa que você está seguindo começa a andar mais devagar, você de repente fala, ops, tô indo muito rápido.
Perdi. A pessoa que eu tava seguindo entrou na galeria. Cinco e meia o sino bate. Eu achei que já era 6 horas. Tava até preocupada. Me perdi aqui no tempo. Gente, eu tô quietinha porque eu tô cantarolando. Aí eu ponho o microfone lá longe, que é pra vocês não ficarem ouvindo eu desafinar. Eu ainda tô seguindo pessoas, sem saber para onde eu vou. Perdida. Olha que lindo que tá o céu. Vocês não estão conseguindo ver, porque infelizmente existe uma coisa chamada latitude de exposição, que não permite que a câmera mostre exatamente o que eu tô vendo. Eu tô vendo nuvens iluminadas por baixo e elas estão meio rosa, meio amarelas, coisa mais linda. As pessoas que eu tava seguindo chegaram em casa e eu cheguei num beco sem saída. Olha, pantufas do Frajola. Agora eu vou voltar e vou pensar em outra estratégia. Gente, isso aqui é outra obra que a gente tem que começar a acompanhar, né? Porque isso aqui tá fechado. Esse sim tem mais de anos, seguramente. E nada tá acontecendo aqui dentro. Absolutamente nada. Olá, boa tarde.
Gente, foi divertido enquanto durou essa coisa de seguir as pessoas, mas aqui no centro eu acho que ou elas estão indo pro metrô ou elas estão chegando em casa. Então não sei, não teve muito. Foi uma sensação diferente, essa de não saber, sabe, pra onde você tá indo, de deixar o seu ritmo ser ditado por outra pessoa. Dá pra brincar mais vezes disso e experimentar a cidade pelo caminho dos outros, né? Não por aquele que você faz. Essa rua que a gente está aqui é a Florencio de Abreu, é uma rua que vende muitas ferramentas e coisas do tipo. E eu vou entrar aqui na Boa Vista para voltar para casa pela 15 de novembro e talvez pela Sé, terminar esse caminho lá na Praça da Sé e voltar para casa por lá. Aqui, ó, atrás da gente tá a Ladeira Porto Geral. A gente tá saindo da Boa Vista e entrando na João Brícola, porque ali na frente já começa a 15 de novembro. E eu vou aproveitar que tá razoavelmente movimentado e vou cruzar o centro aqui, esse horário, porque é um horário que eu não costumo estar aqui, né? Com a luz já mais baixa, eu evito essa parte onde só circula pedestre, porque depois do horário comercial o movimento é muito baixo e aí passar aqui com câmera, com essas coisas, eu não tenho muito essa malemolência.
Se liga na criançada dividindo o chinelo pra chutar. Tem duas crianças aqui que parecem irmãos, cada uma tá com um pé do chinelo. Porque eu acho que pra chutar eles chutam com o... sei lá o que tá acontecendo ali. Sei lá qual foi a lógica que eles usaram, mas achei bonitinho. E triste, né? Ao mesmo tempo. Eu vou entrar aqui na Rua da Quitanda porque no dia que eu gravei a história do Ricardo, eu vi que a leiteria Bancários, eu anotei o número errado, eu tinha visto que era número 22, mas na verdade é número 92, então eu vou ver se existe algum número 92 aqui e se ele tá aberto. Olha, não é mais leiteria Bancários, chama Viela São Bento, número 92. Mas no Google ainda tá como leiteria Bancários. Então não sei se tem a coxa creme. Vou voltar aqui um dia desses no horário comercial para experimentar e perguntar. Tá tendo alguma coisa ali na frente da prefeitura, ó. Não sei se é algum protesto, alguma manifestação. Mas aglomerou uma galera ali. Olha, gente, eu vou ser muito honesta com vocês. Eu não costumo andar aqui no centro esse horário quando já tá escurecendo, mas eu achei bem suave. Aqui onde não passa carro, sabe? Mesmo com pouquinha gente, mesmo já escurecendo, não achei ruim não. Vou passar ali no meio do fervo pra gente ver o que é. E se é pra protestar contra o Ricardo Nunes, pra ele terminar logo essas obras, eu topo.
acho que é moradia. A senhora tá com uma camiseta do protesto. O que é? Moradia? Queremos moradia. Muito bem. Obrigada. Eles estão lutando por moradia. Eu já falei pra vocês que eu sou vizinha de uma ocupação. E eu acho que... Peraí, vou arrumar aqui as coisas. Espera lá. Que usa apartamento, seu prefeito, rachando. Isso é uma vergonha. Cadê o dinheiro para aplicar na moradia? Cadê? É obra de qualidade, é moradia digna de qualidade. Não é a pessoa entrar dentro do seu apartamento e ter que fazer reforma por falta de quê? De investimento, prefeito. Olha bem, porque muito dos seus projetos estão sendo... Vocês ouviram? Não sei se vocês ouviram, mas eles estão falando de um prédio que foi entregue pela prefeitura com moradia popular, que as pessoas entraram lá e ele estava rachando. Mas o que eu ia dizer para vocês é que eu sou vizinha de uma ocupação. E talvez por ser arquiteta, por ter estudado, né, sobre esses temas, assim, eu fiz faculdade de arquitetura quando o Estatuto das Cidades estava ficando pronto, vai vendo. O Estatuto das Cidades foi não sei nem como chamar, mas um amplo estudo que foi feito pelo governo federal e que, a partir dele, várias leis foram construídas, foram criadas. E aqui estou terminando de fazer as imagens do Anhangabaú que eu preciso enquanto a gente conversa sobre esse tema tão espinhoso. Eu não sei se vocês já se deram conta da quantidade de coisa vazia que tem aqui no centro de São Paulo. Eu acho que vocês já devem ter percebido. Tem muita ocupação, e se tem muita ocupação é porque tem muito espaço que está vazio. Eu tenho uma pasta no meu computador de lugares que eu já visitei e que estavam vazios. Vou fazer um short só disso, assim, só foto de lugar vazio. Vocês vão ficar tão horrorizados quanto eu. E eu sou vizinha de uma ocupação constituída, organizada. Uma outra ocupação que é muito famosa aqui é a 9 de julho. Vale a pena vocês pesquisarem. Eles têm um Instagram legal e eles têm almoço de fim de semana. E normalmente é algum chefe que vem cozinhar. Eu já comi comida da Paola Carosella, da Bela Gil, do João Gordo, do Stedley, do MST, tudo ali na ocupação 9 de julho. É um lugar incrível. E quando você compra ali uma refeição para você, eles doam outra para alguém em situação de rua. Então é uma que vale a pena conhecer para até quebrar esse estigma, sabe, de ocupação. Você chega lá, você percebe que não é gente desocupada que mora lá. É a empregada doméstica que trabalha na sua casa. É gente que trabalha mesmo, sabe? Mas quem que consegue pagar um aluguel, por exemplo, ganhando um salário mínimo? Aqui em São Paulo, pelo menos, é humanamente impossível. Qualquer lugar que você vai procurar para morar aqui, dos mais baratos, você vai encontrar por R$ 1.700, talvez, uns apartamentos pequenininhos, o pacote, que aí é para um casal. Mas enquanto eu paguei aluguel aqui em São Paulo, não era menos de, aqui no centro mesmo, que é essa região aqui que vocês estão vendo, eu morava ali na Santo Antônio. Eu pagava R$ 3.500 de aluguel em um apartamento que tinha 70 metros quadrados. É bem absurdo o valor. Eu sei que tem gente que me ouve de vários lugares diferentes, mas é super absurdo. E aí essa ocupação que é minha vizinha, eles ocuparam um prédio da Savoy. Se vocês pesquisarem aí também, vocês vão ver que a Savoy é a maior devedora de impostos da cidade de São Paulo.
E os caras estão lá, assim, na cara de pau, eles deixam os prédios fechados, vazios, por anos. E o que eu ia dizer pra vocês é que isso é ilegal, inclusive. Porque todo o edifício, toda coisa construída, ela precisa ter uma função social. Senão ela está numa situação ilegal, vamos dizer assim. E função social não quer dizer que tenha que ser função social para, sei lá, abrigar pobre, sabe? Não é nada disso. Sempre que a gente fala função social, tem a ver com sociedade. Sociedade, eu, você, todo mundo, a gente faz parte. E a função social, nesse sentido, é ter uma ocupação. Ela tem que ter um destino, tem que ter um porquê dela existir. Senão ela pode ser caracterizada como interesse público, e aí ela está sujeita a leis que o Estatuto da Cidade prevê, né? Que é o IPTU progressivo no tempo, várias coisas nesse sentido. E, muito, muito honestamente, eu prefiro ser vizinha de uma ocupação organizada do que de um prédio vazio. Por quê? Uma ocupação, cara, vocês não têm noção de como as pessoas cuidam do lugar. Enquanto tá vazio, é depósito de lixo, é criadouro de mosquito da dengue, é muito zoado, sabe? É ocupado por pessoas que não estão interessadas em cuidar do lugar, mas só usar momentaneamente para fins escusos. E aí a gente tá falando de tráfico e uso de drogas, de usar como, sei lá, não sei se eu posso falar essas coisas aqui, não sei quanto horrorizadas as pessoas vão ficar, mas usam de motelzinho mesmo, né? Usam para fazer suas necessidades básicas. Eu acho lindo esse horário, o Teatro Municipal, então eu tô aproveitando para fazer umas imagens dele. Quero tentar pegar ele vazio, assim, sem ninguém passando na frente. E quando eu comprei o meu apartamento, o prédio estava vazio. E vivia cheio de lixo, a calçada, vivia todo bagaceira. Agora que a galera tá lá, você precisa ver, eles se organizam, a calçada tá sempre limpinha, o lixo tá sempre recolhido. E as pessoas são incríveis, assim, é uma galera muito... Para quem faltou oportunidade, sabe? Ali do meu lado, os meus vizinhos, eu tenho a impressão que são muitos estrangeiros. São pessoas que vêm tentar sorte aqui e acaba que não consegue, né? Não é para todo mundo mesmo. Mas eles usam uma pracinha ali em frente, não é nem só o prédio que eles cuidam, sabe? Tem uma pracinha ali na Rua Santo Amaro, com a Maria Paula, que as crianças brincam ali. Sempre tem um barbeiro que chega com as coisas na mochilinha, uma cadeira, e ele corta o cabelo das pessoas ali, sabe? E ocupam esses espaços. E é gente honesta, gente trabalhadora que tá ali ocupando esse espaço, sabe? Não é um cracudo que sentou ali porque não tinha ninguém e ficou ali. Então eu gosto de observar essas coisas e ver como às vezes o preconceito da gente faz a gente ter uma visão meio enviesada de tudo, né? Ó, é aqui que vai ser um Sesc. Eu vou ter mais um Sesc a 15 minutos de casa. Que eu honestamente acho muito legal também.
Muito que bem. Agora eu já tô andando há algum tempo, mas eu ainda tô com um fluxo de pensamentos meio acelerado. Vocês perceberam que eu tô mais quietinha hoje? Também é porque eu fico pensando em muita coisa ao mesmo tempo e eu não consigo concatenar uma ideia na outra. E aí, quando isso acontece, que eu saio para caminhar, eu normalmente não gravo, porque eu acho mais complicado, sabe? Manter o foco. Às vezes eu quero só caminhar mesmo para organizar os pensamentos, para organizar minha agenda, para resolver os problemas que eu tenho. Inclusive, isso é outra coisa, outra dica que eu tenho para vocês. Além dessa coisa da estética, do caminhar como uma prática estética, tem um outro livro que eu conheci no mestrado por conta dessa disciplina, até por conta desse meu interesse no caminhar, que chama Caminhar, uma Filosofia. E aí ele fala muito disso, que caminhar não é uma atividade física. Se você caminha por atividade física, você tem uma série de coisas ali, né? Você mede quantos quilômetros você andou, você mede sua performance, você mede um monte de coisa. Mas quando você caminha, como eu caminho, que também, acaba sendo uma atividade física, porque quando eu saio assim nessas caminhadas com vocês, são pelo menos 6.000 passos que eu dou. Pelo menos. Mas muitas vezes passa de 8, 10.000 passos. Mas é uma caminhada longa, é isso que eu quero dizer. Mas ela não tem esse objetivo, sabe? Eu não quero provar nada pra ninguém, nem pra mim mesma. Eu só quero caminhar. E aí esse livro fala um pouco disso, assim, sabe? Que o caminhar não é uma atividade física. Ele é um jeito de estar em contato com o mundo. Um jeito de perceber que você tem um corpo também, né? Não sei se acontece com vocês. Eu sempre trabalhei com coisas muito cabeçudas, assim, muito intelectuais, sabe? Eu faço treinamento para educação corporativa, então eu preciso aprender muita coisa, muito rápido. E aí a gente tá falando de coisa que muitas vezes é muito chata, sabe? Compliance. Eu tive que fazer várias vezes, né? Mas um que eu tô lembrando agora foi um treinamento de gestão de crise pro Bradesco. Então, de repente você fala, cara, como é que eu falo de gestão de crises para um público que trabalha, né, no banco, que está cansado, que está esgotado, porque o panorama da força de trabalho brasileira é muito triste, assim, sabe? A gente é o segundo país que tem mais burnout diagnosticado. 30% dos trabalhadores brasileiros no ano passado foram diagnosticados com burnout ou algum tipo de estafa que incapacita o trabalho. Então são pessoas que estão muito no limite, sabe? Eu chego lá e vou falar de gestão de crise. Eu acho um desrespeito da minha parte não levar uma coisa muito legal para eles. E aí eu uso essas caminhadas para isso, assim, sabe? Eu tô caminhando, eu não tô pensando em quantos quilômetros, em quantos passos, em se eu tô numa velocidade boa ou não. Eu tô viajando na maionese, pensando todas as diferentes maneiras de abordar o tema e tentando encontrar uma que seja mais agradável, que seja mais leve. Eu também tenho a sorte de trabalhar com algumas pessoas muito incríveis, sabe? Nesse projeto em específico, eu trabalhei com um roteirista chamado Rob Gordon. O Rob escreve coisas pro canal Nostalgia. Olha, eu adorei macacões, gente. Eu sou a pessoa dos macacões. Peraí. Olá, tudo bem? Quanto é esse macacão que tá aqui na frente? Outro dia eu vou vir aqui provar ele, moça. Obrigada. Eu amei, gente, esse macacão, ó. Minha cara. Até perdi o que eu tava falando pra vocês e meu fone caiu. Peraí, eu vou arrumar.
Tava falando do hobby, né? O hobby muito desse jeito de pensar os treinamentos corporativos que eu tava falando com vocês, eu aprendi com ele. De tentar encontrar sempre um ponto de vista que seja interessante para quem precisa aprender. E aí esse treinamento é muito legal porque a gente fez um manual de sobrevivência na crise. E aí o Rob arrasou, assim, sabe? Porque ele teve umas ideias muito boas e que foi um dos treinamentos de maior sucesso que a gente já fez junto. E a gente gosta muito de trabalhar junto. Mas é para isso que eu uso, sabe? A caminhada é instrumento para isso. É tipo um lavar louça e pensar na vida. Sabe? Essas coisas que você faz automaticamente, que te colocam num flow, num fluxo, e que você pode pensar, né? Se eu tô parada, eu nunca consigo pensar, porque eu tô preocupada com o que eu tinha que estar fazendo e não tô. Sabe? Então, se eu sento no sofá, eu não consigo pensar. Eu sento no sofá, eu fico pensando, eu tinha que aspirar a casa. Eu não limpei o banheiro dos gatos. Daqui a pouco eu tenho que fazer janta. Mas tem algumas atividades que usam uma quantidade pequena da minha atenção, que é tipo isso, né? Lavar louça, fazer artesanato, crochê. Eu tava fazendo uma manta de crochê e também funciona muito bem para isso. Mas ela te coloca numa tarefa mecânica. Aqui no caso é dar um passo de cada vez, prestar atenção só onde eu tô pisando e nem muito para onde eu tô indo, sabe? Eu vou indo no fluxo. Mas eu tô pensando no que eu preciso, em como eu consigo organizar esse conteúdo, ou como eu consigo organizar alguma situação que eu tô vivendo. E aí eu descobri nesse livro Caminhar, uma Filosofia, que vários filósofos usavam o caminhar também para fazer esse tipo de coisa. Eu não lembro quais, mas eu vou voltar para esse livro e vou trazer mais dele para vocês, porque eu acho isso sensacional. Eu confundo, sabe? Porque no livro fala a história de vários deles. Do Rousseau, que fazia não sei o quê, do outro que fazia não sei o que lá. E aí eu sei que se eu tentar contar isso pra vocês agora, eu vou misturar a história de um com o outro e não vai dar bom. Mas eu gosto dessa ideia. E aí é por isso que às vezes eu fico mais quietinha, sabe? Porque eu tô pensando em alguma coisa que não tô conseguindo prestar atenção aqui no que eu preciso conversar com vocês. Perdão. A gente está chegando aqui agora na Praça da República. Eu vou dar uma voltinha aqui e vou terminar de chegar no Copan com vocês, porque no vídeo São Paulo, 3 cidades em um século, a bateria acabou bem aqui, né? Quando eu estava aqui na Praça da República. Então vamos aproveitar e pegar o happy hour no Copan. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu sou uma mulher, eu estou andando sozinha, já escureceu e eu estou aqui na Praça da República. E honestamente, zero medo, zero assalto, muita polícia, ó. Em todo lugar tem muita polícia. Eu tenho mixed feelings em relação a isso. Eu gosto de ver a polícia aqui, mas eu não gosto que eles fiquem exibindo armas. Até porque quando acontece alguma coisa, sabe, eles não fazem nada. Eu já vi assalto acontecer ali na esquina da Ipiranga com a São Luís.
Já vi carinha passar de bicicleta, pegar o celular de alguém que tava moscando na frente da polícia, e aí o cara tava de bike, ele voou embora e a polícia não fez absolutamente nada, sabe? Eu tinha uma expectativa que eles saíssem correndo atrás dos bandidos, mas eles não vão sair não, se precisar. Então meu mixed feelings vem um pouco daí. Tem uns fela que fica exibindo o fuzil aqui, sabe? Que me dá até um ranço, me deixa até desnorteada, porque é uma coisa que eu tenho muito medo, arma. Acho que isso eu nunca contei pra vocês, mas meu avô tinha uma arma. Meu avô era segurança noturno de um mercadinho na cidade que eu nasci, lá em Londrina. E ele tinha uma arma por conta disso. E quando a gente era criança, o meu irmão pegou a arma dele, colocou nas minhas costas e falou assim: mãos ao alto, isso é um assalto. Brincando, lógico, era uma criança. E eu sou 3 anos mais velha que o meu irmão, 3 anos e meio. Então eu era mais velha, eu entendia o que era aquilo, eu senti a arma nas minhas costas e eu também era uma criança, sabe? Eu senti muito, muito medo naquele dia de que alguma coisa pudesse acontecer, né? Meu avô era muito cuidadoso, a arma estava descarregada, tinha toda uma história, mas eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada. Então eu tenho parentes, amigos que são policiais e eles sabem disso. Se eles vão na minha casa, eles nem levam arma, porque eles sabem o pânico que eu tenho. Mas aí registrado meus mixed feelings com a polícia aqui de São Paulo. Acho que é bom eles estarem aqui, mas seria melhor se eles corressem atrás do bandido e não ficassem exibindo as armas como se fosse, sabe, uma disputa de quem tem a maior. Tem um prédio bem aqui na frente que eu queria mostrar pra vocês, mas não vai dar porque ele tá muito escuro. É um prédio do Niemeyer que tem aqui, é o prédio Eiffel. Ele também é modernista e tá ali dentro daquele século do Militão Augusto de Azevedo. Um dia a gente passa aqui, claro, e eu mostro ele de novo pra vocês. Tá rolando alguma coisa ali, ó, que pode ser que seja distribuição de comida para morador de rua. Eu vou virar aqui, porque aqui na frente tem o Ster, que é o primeiro edifício modernista do Brasil. Ele ficou pronto em 1938, portanto também está dentro do século do Militão Augusto de Azevedo, que começou lá quando chega a linha do trem, em 1867, e fala dessa transformação da cidade, né? Que São Paulo foi 3 cidades completamente diferentes uma da outra a partir do momento em que chegou a linha do trem. Se você não viu esse vídeo, volta lá, assiste, porque senão você não vai entender. Mas eu vou dar um resumo para você. Olha, eu acho que isso aqui é aqueles bichos taturana das palmeiras que tem aqui. O que ele fala basicamente é que a cidade começou ali no Triângulo Histórico e ela só existia barro para construir aqui, não tinha mais nada, não chegava nada de lugar nenhum, então eles tinham que se virar para construir com o que tinha aqui. E por isso essa primeira cidade era a cidade de Taipa, e ela foi assim por 300 anos, ficou confinada ali no triângulo inicial por 300 anos. E quando chegou a linha do trem, em 1867, São Paulo tinha 30 mil habitantes e ainda estava ali. As casas todas as construções eram feitas de barro, de taipa, é uma técnica que chama taipa de pilão. E é uma mistura de barro, alguma fibra vegetal e alguma coisa para colar, que faz o papel do cimento. No caso de São Paulo, essa coisa para colar era sangue e excrementos de animais. Eles misturavam tudo isso e faziam as paredes de taipa de pilão, porque esse barro era colocado em uma forma de madeira e era apiloado com uma ajuda de uma mão mecânica. E era tão sério isso, gente, que essas formas e esse esquema, sabe, esse pilão que
socava ali o barro para ele ficar bem grudado mesmo, sabe, para ficar uma coisa bem sólida, era patrimônio familiar, assim, era passado de herança de pai para filho. As construtoras eram assim, por 300 anos. Aí chegou o trem ele precisa funcionar nos dois sentidos, então ele traz do porto coisas para a cidade e ele leva o café que era produzido aqui para o porto. E nisso eles começaram a trazer materiais de construção. Foi aí que começou a chegar cimento, começou a chegar um monte de coisas nesse sentido, né? Ferro, aço, tudo para fazer as obras. Inclusive o viaduto do chá o primeiro viaduto do chá veio da Alemanha em 1882 e foi aí que a cidade cresceu para o lado de cá. Então, a primeira cidade é essa cidade de barro. A segunda cidade é a cidade que tem essa carinha aqui, ó. Tá vendo que é baixinho, mas já é cimento, já tem detalhe. Tem uma carinha mais rebuscada. Vocês verem o pátio do colégio, é parede lisinha, janela pequenininha, protegida por madeira, com beiral. Aqui já não, ó. Aqui nem beiral mais tem. É um outro sistema que chama platibanda, que você esconde o telhado, você não vê o telhado, né? Mas na primeira cidade precisava ter o beiral porque a parede era de barro e num país tropical precisava proteger da água. E a terceira cidade é a cidade que recebe essas obras estruturais, né? Tipo o viaduto do chá, tipo o bondinho que chegou. E aí os bairros pro lado de cá começam, as chácaras que tinham aqui começam a ser loteadas, e é assim que surgem esses bairros pro lado de cá. O primeiro deles foi o Campos Elíseos. E a terceira cidade é a cidade que começa com essas obras estruturantes e que aí verticaliza. E esse predinho que vocês estão vendo aí na frente há muito tempo que eu sentei aqui é o Ster. O Ster ficou pronto em 1938. O Martinelli ficou pronto em 34, esse aqui ficou pronto em 38. É a primeira obra modernista da cidade de São Paulo, essa daqui. Vocês estão vendo que ela já é diferente, ó, ela já volta a ser uma coisa mais lisinha. Por quê? Porque os modernistas tinham outras preocupações. Eles estavam pensando na habitação do futuro, sabe? Nas cidades que estavam crescendo muito e que a população estava aumentando demais. Eles tinham que construir de um jeito mais industrializado, por assim dizer, sabe? Tinha que ser uma coisa mais de fácil reprodução. E o Ster é o primeiro exemplar modernista aqui em São Paulo. Hoje ele abriga o restaurante do Olivier Anquier, que é aquele chefe famoso, sabe? Que teve vários programas maravilhosos na GNT. Ele fica lá em cima, ó, chama Rooftop Ster. Vale muito a pena, gente. Vocês descem ali, ó, no metrô da República, atravessam uma rua e comem ali no Rooftop Ster. Pois venham e me digam o que vocês acharam, porque eu acho que vocês vão amar. Não é caro. A última vez que eu vim aí, quer dizer, vocês não pensem que eu sou rica, porque eu sou uma pessoa semi-desempregada, tá? Mas pra gente que mora aqui em São Paulo, pra almoçar num restaurante de um chefe, assim, sabe? Sei lá, na Dona Onça ali, você deixa uns 500 conto. Aqui você vai gastar uns R$80, R$100 por pessoa. Na Dona Onça, que fica ali no Copan, é isso aí. Outro dia eu vim aí com meu irmão, minha cunhada e meu marido, a gente gastou quase R$800 os 4. Então, em comparação, é muito legal. Mas também vocês têm que ver que a Dona Onça é a chefe da Casa do Porco. A Casa do Porco é um dos restaurantes mais famosos do mundo, né? Um dos melhores do mundo. Entonces, pagamos por la experiencia, chicos. Aqui a gente tá na Ipiranga. E eu vou contar um segredo pra vocês. O Supla mora aqui, ó.
nesse prédio. Nem é segredo, né? Acho que todo mundo sabe que ele mora por aqui. Mas o Supla mora nesse predinho que a gente tá vendo aqui na frente, no primeiro andar. Antes, eu não tô vendo, não acho que tá mais lá, mas antes tinha uma estátua dele que ficava ali na varanda mostrando o dedo do meio pra gente. O Supla, o Suplicy estão sempre por aqui. Aliás, o Suplicy fez aniversário esses dias e comemorou aqui na pracinha Dom José Gaspar. Alguém me corrige porque eu acho que eu falava José Maria Lisboa e estava errado. Eu acho que é Dom José Gaspar.